que está aqui com a gente, Laura Nogueira, que é nutricionista. Isso. Agora tem essas revistas, eu vejo assim, quando eu passo na banca de jornal, até mesmo na internet, emagreça em 24 horas, emagreça em uma semana, emagreça em um mês. 4 quilos em uma semana. 4 quilos em uma semana, tudo aquilo que você adquiriu ao longo da vida, você vai emagrecer em uma semana. Isso acontece mesmo, doutor? Nossa, pois é, o pessoal se arrisca aí, né, fazendo isso. Pois é, gente, o que a gente ganha de peso ao longo da vida não dá pra gente perder em uma semana, né? A gente precisa o quê? De reeducação alimentar. E como é que acontece isso? Bom, é só a gente entender, cada pessoa é igual a questão do DNA, cada um é um. Individualidade bioquímica, tem a questão também que a gente fala dos hábitos alimentares da família, condição socioeconômica. Então, tudo isso envolve a questão da alimentação também. Né? Então, o pessoal acha que resolver o problema de imediato vai ser a solução, e não é. Né? A gente tem que entender que a alimentação compreende uma coisa que eu vou seguir para o resto da minha vida. Se eu quero perder peso, eu tenho que perder com qualidade e entender que essa perda gradativa a consequência dela vai ser para toda a vida mesmo. Ô, Laura, eu queria te perguntar também, já introduzindo o Thiago na nossa conversa, porque dependendo também da rotina da pessoa, essa reeducação alimentar ela vai ser mais rigorosa ainda. Né? Por exemplo, o Thiago, ele é humorista, inclusive está com sua peça Absurdo na campanha de popularização do teatro desse ano, né? E tem uma jornada de trabalho muito forte, porque você tem vários personagens, tem que haver uma troca de roupa muito grande, uma movimentação física e também um exercício mental muito grande, né? Com certeza. Eu falo que se você quiser perder peso, faça teatro, sabe? Faça teatro na campanha de popularização. E você tem um corpo esbelte, assim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, assim, porque eu faço 8 personagens, né? E assim, eu tô no palco e eu tô na produção. Ou seja, eu atuo sexta, sábado e domingo, porém segunda, terça, quarta e quinta eu tô correndo igual louco para mim produzir esse espetáculo. Então, assim, você tem um estresse tanto como produtor e tanto como ator. Então, tem um estresse físico, psíquico, mental, sabe? Então, assim, creio que por mês de espetáculo eu perco, assim, uns 5 quilos, sabe? Porque é puxado mesmo, sabe? É super corrido. E como é que é a sua alimentação? Por exemplo, assim, não vai agora mudar, não, claro. fala mentira na frente do doutor. Não, claro. Doutora, assim, sempre eu como fruta. Não, assim, eu sempre como de tudo, sabe? Só que tem até um caso muito engraçado, que foi na minha estreia da minha peça, que foi no dia 4 de janeiro, eu comi mesmo esses hambúrgueres na quinta-feira e eu ia estrear na sexta-feira. Então eu comi esse hambúrguer e ele não bateu bem. E quando eu acordei na sexta-feira, eu tive uma infecção e tive que ir para o hospital, tomei soro e não estreiei. Ou seja, por conta de uma má alimentação, eu tive que cancelar o meu espetáculo que eu já estava produzindo há um mês mais ou menos. E aí é assim que a gente aprende, sabe? Porque a gente acha que se a gente está numa festa, a gente tem que comer. Se a gente está em algum espaço, a gente tem que comer. Mas eu acho que a gente tem que cuidar da nossa saúde porque a gente precisa dela para o nosso trabalho. Então, assim, eu como de tudo, só que agora eu tenho que saber o que comer e na hora que comer. Certa. Ou seja, na quinta-feira, à noite, eu vou comer só uma fruta, só uma coisa mais leve, porque eu sei que eu tenho um espetáculo na sexta-feira. Eu até queria saber sobre esse personagem. Parece que você tem um personagem de um personal trainer. E tem alguma coisa a ver com o assunto que a gente está tratando aqui. Fala um pouquinho sobre esse personagem. Claro, eu tenho o Lindoval, o personal, que ele é um personal trainer que te ensina a perder peso comendo pizza, lasanha, feijoada, picanha. Então é tudo que todo mundo quer. Olha a cara da doutora. Isso, olha só. A partir desse personal, toda nutricionista vai perder o emprego. Porque com ele agora vai ser complicado. Viu? Porque é o sonho de todo mundo. E eu trouxe ele aqui hoje. Daqui a pouco eu vou sair e vou chamar ele para ensinar como é que é esse tchan aí, tá? Depois eu te ensino. Não, claro. Então, você gordinho que está em casa, você magrinho também quer manter seu peso, assista daqui a pouco Lindoval, né? Lindoval, que vai te ensinar a perder todo tipo de peso comendo de tudo um pouco. E deve ser eficaz mesmo, porque você vê, né, o porte físico do Thiago. O Thiago tem esse, como diz um colega nosso aqui, o porte físico de chassi de frango, né? O Lindoval deve ser bom mesmo. Doutora, deixa eu até perguntar para você, porque o que acontece? Eu percebo que todo nutricionista que a gente traz aqui, o que a gente se consulta,
ele diz sempre que há uma reeducação para acontecer. Essa palavra reeducação, ela sempre está presente, mas parece que ela nunca está presente nas dietas práticas do pessoal de casa. Será que tudo tem que começar, pelo menos pelo psicológico, a pessoa se conscientizar que é uma disciplina, que às vezes é a médio, às vezes até a longo prazo que ela vai perder peso, exatamente porque não pode perder de uma maneira muito brusca? Fala um pouco sobre isso. Até costuma se dizer, né, até complementando o que o Maurício está falando, que a pessoa que emagrece sem emagrecer a mente, né, ela não consegue manter, porque realmente a reeducação, ela começa aqui, né, doutora? Exatamente. Esse é um exemplo do pessoal que faz a cirurgia bariátrica, né? Quer resolver o problema de uma única vez, que às vezes faz aquela cirurgia drástica. A cirurgia bariátrica é aquela da redução do estômago, da redução né? do estômago, exatamente. E o que acontece? Nessa redução, não teve essa mudança psíquica. Então, eu diminuí o tamanho do estômago, mas automaticamente também eu não fiz a mudança mental, né? Então, às vezes eu vou comer naquela mesma quantidade que eu comia antes, e aí acontece a pessoa passar mal, né, não consegue aquele volume mais. Então, por isso, é o que a gente traz para a pessoa, né, saudável, que não fez essa cirurgia. O que acontece? Essa questão da reeducação alimentar, ela começa desde a infância, né? Então, os pais têm que ter uma atenção especial com as crianças, justamente porque a criança, ela imita o hábito do pai, né? Ela vê o que o pai está fazendo e ela vai falar, se meu pai come verdura, então eu vou experimentar pelo menos, né? Que às vezes fica o mito, não como verdinho, não como vermelhinho, né? Então, começa desde a infância. E por que reeducação e não dieta pronta? Justamente por isso. Porque reeducação, por que eu preciso comer fruta? Porque a fruta tem as vitaminas e os minerais que eu preciso para suprir as necessidades do meu corpo. Então, o alimento, ele não é, a gente não tem que entender o alimento só como caloria, a gente tem que entender o alimento justamente como um completo que vai fazer parte da questão de suprir as necessidades do meu organismo. Então, essa questão de não como... Hoje em dia, no consultório mesmo acontece isso. Na hora que eu vou perguntar ao paciente quantas frutas por dia, tem uns que falam assim, eu acho que essa semana eu comi uma. Então, isso é muito grave, sendo que o indicado é no mínimo 3 ao dia. Eu queria aproveitar de perguntar, enquanto o Tiago vai chamar lá o Lindoval personal, porque eu acho que essa fala do Tiago, talvez ela possa ter agradado muitas pessoas, né? Mas talvez possa também ter confundido muitas outras. Você acha que é possível emagrecer ou manter o peso de maneira saudável, comendo isso tudo que o Lindoval indicou para o Tiago, né, que é pizza, hambúrguer, batata frita, essas coisas que ele disse ali? Bom, a questão do emagrecimento, quando a gente entende emagrecimento, já compreende uma questão de que o alimento tem que ser saudável. Hambúrguer, pizza, ele entra mais dentro da nossa alimentação no esporádico, não é no nosso dia a dia. Qual que é o nosso dia a dia? Arroz, feijão, a carne, né? E hoje isso está mudando. Hoje os nossos jovens comem o quê? Hambúrguer, pizza na hora do almoço, sanduíche, né? Então, o alimento em si, a alimentação do brasileiro, ela é fantástica, porque ela é completa. E a gente tem deixado isso meio que de lado. Então, comer pizza, hambúrguer, na questão do final de semana, com os amigos, tranquilo. Não é um pecado tão grave. Não é um pecado grave, desde que você tenha respeito em relação à questão da quantidade, né, a qualidade. Bom, daquela pizza, eu preciso ter uma calabresa, preciso ter um peito de frango, olha a quantidade, o excesso de proteína, não preciso disso. Eu posso comer de tudo, sim. E tem a questão também da mastigação. Hoje em dia a gente senta para comer e come com 10 minutos. Aí já está um erro, né? A questão de ter o tempo, sentar o alimento na hora que a gente está ali para saborear. Tem a questão das papilas gustativas, né? E a questão do emagrecimento, eu sei que tem muitas pessoas que passam por isso, olha, eu quero emagrecer, mas eu não consigo emagrecer. Existe uma quantidade de quilos por mês, por exemplo, que você perdendo X por mês é um emagrecimento saudável. Eu quero que você responda isso, mas antes quero chamar quem está em casa para participar, né? Você que queira fazer alguma pergunta para a doutora, é só ligar no 3253-3320, você fala ao vivo com a gente, tira suas dúvidas, porque eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas sobre esse assunto.